Olá pessoal, vamos fazer aqui uma instalação assistida do SQL Server 2014 Express with Tools. Essa instalação aqui já vem com o Configuration Manager instalado, tá bom? Integrado no próprio instalador. Primeiro passo é instalar o JDK. Para quem já instalou o JDK na aula de modelagem, tranquilo, só instalar baixar o SQL Server e instalar. Quem não, lá na aula de modelagem tem um arquivo zip que contém esse instalador, beleza? Então, primeiro ponto, ao finalizar o download lá do SQL Server 2014 Express, vocês vão clicar com o botão direito e clicar em abrir. Ele vai solicitar uma permissão. Vocês vão extrair uma pasta para dentro do local onde está o instalador, tá? Ele vai criar uma pasta, de modo geral, e colocar todos os arquivos utilizados na instalação. Enquanto ele extrai, eu vou pausar o vídeo e assim que ele terminar, eu dou continuidade. Com o processo finalizado, ele criou a pasta, como vocês podem ver, e abriu essa tela automaticamente, tá bom? Eu particularmente eu gosto de fechar e lá na pastinha do arquivo, achar o arquivo de setup, clicar com o botão direito e executar como administrador. Por que esse processo? Porque o SQL Server vai ter todas as permissões utilizadas pelo administrador do sistema. Então, caso você precise instalar alguma coisa futuramente, após ele já tá, a instância já está instalada, ele não vai ficar solicitando permissão, tá bom? Vamos clicar em Installation e clicar em New SQL Server Standalone Installation. Eu vou minimizar aqui os itens. Ele vai começar a abrir os arquivos de setup. Aqui tem os termos de licença, vamos aceitá-los e clicar em Next. Na tela Global Rules, ele vai ver se todas as opções estão de OK. Se sim, ele já passa automaticamente, tá? Aqui em Microsoft Update, ele vai verificar se o SGBD precisa de algum update específico. Se sim, se você desejar, né? Você clica e ele vai começar a verificar se tem download e baixar. Vamos marcar e vamos ver o que acontece. Ele vai verificar, vai escanear para ver se está tudo ok. Se tiver algum download que ele precise fazer, ele faz e instala, tá bom? Caso seja necessário, ele solicita também a reiniciar a máquina, tá? No caso aqui eu estou na máquina virtual. Então ele passou tudo ok, não tinha opções lá, tá? E aqui vocês perceberam que ele já marcou automático os itens que vão instalar. O único que ele não marcou foi o local de BI, mas eu também vou colocar, tá bom? Então perceba que eu tenho o serviço de banco de dados e o Management Studio, tá? Management Tools Complete. Então aqui é onde ele vai instalar, tudo certinho. Vamos clicar em Next. Ele verificou na parte de Factory Rules se estava tudo certinho, se as opções marcadas estavam de acordo com todas as regrinhas, passou, legal. Então ele chegou aqui em Instance Configuration, onde a gente vai ter a opção de colocar a instância default ou a instância nomeada. Por padrão ele veio nomeada, tá? Mas vocês têm a opção também de colocar como default, tá? Ele pega o MS SQL Server, mas particularmente eu vou deixar a opção que estava, instância nomeada, tranquilo? Clico em Next. E aí ele vem para a tela de Instance Configuration, tá? Aqui vão ser os serviços que vão ser colocados na tua máquina, no teu computador. E qual vai ser o status dele? Se é desabilitado, automático ou manual, tá? O browser eu deixo desabilitado e o Database Engine eu deixo automático. Esse cara é o responsável por levantar o serviço de banco de dados. Os bancos de dados vão estar utilizando esse serviço, tá? Na aba Collation, nós temos o tipo de escrita que o SQL Server vai utilizar. Por padrão, ele vem Latin, General, CI e S.
Beleza? Então, aqui eu vou deixar padrão e vou clicar em Next. Ele chegou na tela agora do Engine Configuration. Então, aqui eu vou configurar nessa primeira aba, SQL Server Configuration, o modo de autenticação. Então eu tenho dois. O Windows Authentication, ele vai se autenticar com as credenciais do Windows ou Mixed Mode. E ele dá entre parênteses aqui, ó, SQL Server Authentication e Windows Authentication. Então eu posso me logar tanto com o usuário do Windows quanto com o meu usuário do SQL Server, que por padrão é o SA, ó, o System Administration, tá bom? Eu vou escolher o Mixed Mode e vou botar uma senha aqui, a senha do seu gosto. Lembrando, ela deve seguir algumas regras de segurança. Se você estiver utilizando um servidor, ela vai respeitar as regras do AD ou do servidor lá. Percebam que aqui também, ó, Specify SQL Server Administration já veio marcado, mas caso não venha, vocês cliquem em add current user. Ele vai adicionar o usuário corrente. Na pasta Data Directories é onde vão ser instalados os arquivos MDF, LDF, de backup e o tempdb. User Instance é para especificar algumas permissões a mais de instância, já vem marcado também. E no File Stream, que é a última aba, vocês vão marcar. Esse cara é responsável por permitir que consigamos salvar alguns tipos de arquivos dentro da nossa database, como PDFs, docs, vídeos e assim sucessivamente. Vamos marcar todas as opções e clicar em Next. Em Feature Select Configure Rules, ele mostraria uma tela com o que vai ser instalado, como ele já passou direto, tá? Ele já começou no processo de instalação. Esse processozinho vai demorar em torno de, dependendo da memória do seu computador, de 20 a 30 minutos. Então eu vou pausar o vídeo e assim que ele finalizar, eu volto. Então, pessoal, o processo de instalação finalizou, tá? Então aí, ó, percebam que todos os itens aqui, olha, ficaram verdes. Então a instalação foi realizada com sucesso. Caso algum item desse fique vermelho, é só tentar reinstalar novamente, tá bom? Aqui, olha, ele gerou também um arquivozinho TXT que vocês podem, que tem todos os itens que foram selecionados, tá? E configurado. Então, tudo que você fez lá de colocar as features e etc, tá tudo marcado aqui. Então, esse arquivozinho, às vezes, é legal de se guardar para você saber o que você instalou, tá bom? Então, ele tá salvo nesse caminho aqui, tá? Lá dentro da pastinha. Fechei ele aqui. Vamos clicar em Close. Legal. O SQL Server foi instalado. E como que a gente faz para colocar os ícones dele aqui? Você pode fechar a tela de instalação. Então vamos procurar ele aqui, tá? Então eu vou descer aqui, eu estou utilizando o Windows 10. Então percebam aqui, ó, que ele criou uma pastinha aqui e uma pastinha aqui, ó, SQL Server 2014. Então temos alguns itens aqui que a gente pode utilizar. A gente está utilizando a versão Express. Eu vou mostrar aqui dois itens. Eu vou puxar o ícone para cá, o primeiro ícone, e o segundo ícone, que é o Configuration Manager. Tá? São dois itens que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é o SQL Server Management Studio. É a ferramenta gráfica responsável por nos ajudar a digitar queries, criar tabelas e etc. Então, vamos selecionar ele, clicar duas vezes, ele vai abrir essa primeira tela aqui. Vai demorar um pouco porque é o primeiro acesso. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui enquanto ele carrega. Após finalizar o carregamento, ele tem essa tela aqui. Essa tela ela é responsável por fazer com que a gente consiga acessar o serviço do SQL Server. Então aqui tem os serviços que ele nos proporciona, tá?
No caso aqui, você tem que ter instalado os outros serviços, no nosso caso, só o Database Engine. Aqui, o nome da instância, tá? Que vamos utilizar para o SQL Server e o modo de autenticação, ou Windows ou o SQL Server Authentication. Vamos tentar acessar com o SQL Server Authentication. Então aqui, vocês vão colocar o usuário, no caso o SA, que é o System Administration, e a senha, tá bom? Vocês podem botar para lembrar a senha. Aqui algumas outras opções, qual o banco default que vocês querem acessar, parâmetros de conexão adicionais e etc. A princípio, aqui, vamos conectar. Se ele conseguir conectar certinho, ele vai abrir o SQL Server. Então, nós vamos ter uma estrutura de databases, security, server objects e por aí vai. Então, aqui já temos nossa estrutura de banco de dados. Caso você tente acessar ele, deu um erro, eu vou mostrar como corrigir. Tá? Vamos simular um erro também. Temos o Configuration Manager. O Configuration Manager é uma ferramenta utilizada para gerenciar os serviços do SQL Server, tá bom? Então, vocês estão vendo que eu abri ele lá, é uma maletinha vermelha. Deixa eu enquadrar aqui novamente. É uma maletinha vermelha. Aqui, ó, uma maletinha vermelha. E aqui, quando vocês clicam em SQL Server Services, aqui possuímos todos os serviços do SQL Server. Então, o serviço que está rodando, que é responsável por conectar o banco de dados, é esse cara aqui, que é o Database Engine. Tá? Geralmente ele vem com o nome do SQL Server e o nome da instância. Se tiver mais de uma instância, então ele vai ter vários carinhas desse aqui, SQL Server, só que com nomes diferentes. Tá? Essa instância está rodando. O que mais a gente tem aqui? Protocolos de cliente, tá? TCP/IP, Shared Memory, configurações de rede, então memória compartilhada, name de pipes, então tudo que você quiser mexer, habilitar, por exemplo, quer habilitar o name de pipes, habilita. Ele vai solicitar que o serviço seja reiniciado para que essa alteração entre em vigor, tá bom? Aqui a gente também tem o TCP/IP para liberar uma porta, tá? A porta padrão do SQL Server é a 1433, beleza? A gente pode habilitar também aqui. Vamos habilitar ela aqui. Botar lá no final. Todos os IPs 1433. Isso aqui é para questão de estudo, tá? Geralmente empresas a gente não utiliza a porta 1433. Ela geralmente é bloqueada por conta de ataque de hackers. Temos aqui, ó, o protocolo de cliente também está todo habilitado. Legal. Para essas alterações entrarem em vigor, eu tenho que reiniciar o serviço. Como que eu faço para reiniciar? Botão direito em cima dele, posso clicar em Restart. Mas aí a gente vai fazer uma coisa agora. Vou parar o serviço. Ele vai parar o serviço literalmente. É um serviço do Windows, tá? Vocês conseguem acessar tanto pelo Configuration Manager quanto pelo services.msc. E eu vou tentar acessar novamente minha instância. E ele vai começar a carregar, tentando acessar a instância, só que ele não vai conseguir, porque o serviço está parado. E vocês podem se deparar com um erro, que é um erro bem normal de acontecer geralmente quando os serviços estão parados, é que esse erro é aqui, ó. Aqui está em português, tá? Mas geralmente ele vem em inglês. Que ele não conseguiu acessar, estabelecer conexão com o SQL Server, tá? Então ele não conseguiu acessar o serviço do SQL Server porque ele está parado. Então o que a gente faz para corrigir? Clique em Start. Aquelas alterações lá que a gente fez já vão entrar em vigor também. O serviço vai ficar como ativo, vai ficar como running, ou se quem tiver em português é iniciado, tá? E aí a gente vamos tentar acessar novamente. Clicamos em Connect e vocês percebam aqui, ó, ficou verdinho e finalizamos aí a instalação e a configuração, né? Para abrir uma nova query, clicar aqui, ó, nova query. Tá? Ele vai abrir algumas opções. Então aqui é a tela que a gente digita nossas queries para criar banco, fazer select, etc. Temos aqui algumas opções em Tools. Tá? Eu geralmente gosto de marcar, eu venho aqui em Text Editor, Transact SQL e Line Numbers, para deixar a query numerada, tá bom? Fica numerado, então eu consigo digitar aqui. Então aqui é a nossa telinha de queries. Para executar um comando, F5 ou Execute, beleza? Então pessoal, essa foi a instalação
do SQL Server 2014. O próximo vídeo vai ser sobre como instalar o SQL Server 2019, tá? A versão mais recente. Até mais.